Voltei. Tá, agora a gente vai falar desertificação. Ligar meu relógio, pronto. Imensa emissão de carbono para a atmosfera. Pelo seguinte, as espécies vegetais retêm esse carbono. Se essas espécies vegetais não estão mais presentes, não tem mais quem retém o carbono. E se você pôs essa árvore no chão, aquele carbono que ela tinha concentrado, bom, vai ser jogado para a atmosfera, tá? Intensificando o aquecimento global. Quando as plantas realizam fotossíntese, captam CO2 e a síntese de moléculas orgânicas, já falei, contribuindo para a regulagem do clima global. É isso. Se você joga mais CO2 para a atmosfera, você aumenta o aquecimento global. Então, as árvores são fundamentais para manter a temperatura regulada. Se você desmata para colocar boi no lugar, bom, não preciso nem dizer o que vai acontecer, né? Mais ou menos 70% das emissões de gases estufa estão relacionadas ao desmatamento e à pecuária. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Mais ou menos 70% de todas as emissões de gases estufa do mundo estão relacionadas a desmatamento e à pecuária. Eu vou repetir. Mais ou menos 70% das emissões de gases estufa estão relacionados, são causados pelo desmatamento e pela pecuária. Não tem como você pensar em redução do aquecimento global tendo uma pecuária tal como essa, com essa estrutura. Você pode falar de qualquer coisa. Se você não muda o modelo produtivo, se você não muda a forma como o agronegócio se organiza para ganhar cada vez mais e mais dinheiro, nada muda. O aquecimento global continua sendo o que é, porque, afinal de contas, mais da metade de todos os gases jogados para a atmosfera vem da pecuária, vem do agronegócio. Então, é isso. E imaginem só como deve estar essa taxa de emissão de gases de estufa depois de 2019, depois de 2020, que agora, em agosto, nós já temos uma taxa de desmatamento superior à taxa de 2019. Em agosto de 2020, a gente já superou um ano inteiro, que foi o ano anterior. Em agosto. Vocês percebem o cenário complexo que a gente vive? Vamos pensar agora um pouquinho a relação da pecuária com os gases de estufa. Vamos lá. Os principais gases do efeito estufa são dióxido de carbono, metano que parece engraçado, mas no Brasil existe mais boi do que gente. E metano é solto pelo pum do boi. O Brasil tem 210 milhões de pessoas. Se tem mais boi do que gente, olha quanto de metano que é jogado para a atmosfera. Clorofluorcarboneto e CFCs, que vem da atividade industrial, geladeira, ar-condicionado, e óxido de nitrogênio. Esses são os principais gases do efeito estufa. O nitrogênio, vindo de resíduos animais, é a fonte de óxido nitroso. Então tem isso também. Nitrogênio que vem dos resíduos animais. Cocô, tá? É fonte do óxido nitroso. E as emissões globais desse gás por ano são de 5,7 milhões de toneladas. Gente, toneladas. Não é uma tonelada, não são 5,7 toneladas, são 5,7 milhões de toneladas. O cocô dos bois são responsáveis pela emissão de 5,7 milhões de toneladas de óxido nitroso todo ano para a atmosfera. 5,7 milhões de toneladas de óxido nitroso para a atmosfera todo ano. Eu estou falando só de um gás. As emissões diretas por parte de animais de criação comercial foram estimadas em 1,6 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. As emissões diretas foram 1,6 milhões de toneladas por ano. A pecuária é uma das maiores fontes de emissão de gás metano. Já falamos sobre isso. O gás é formado durante o processo digestivo de fermentação entérica de animais ruminantes, bovinos, bubalinos, ovalinos, caprinos. Não entendi nada que você leu, professor. É o seguinte,
processo digestivo de fermentação entérica. Isso, em outras palavras, quer dizer que quando o boi come alguma coisa, um processo acontece lá na barriga do boi que gera o gás metano. E aí esse gás metano ele vai ser solto, vai ser jogado para a atmosfera. E lembrando que é um dos gases de maior impacto do aquecimento global, do efeito estufa. Então, uma quantidade excessiva de bois também é uma quantidade excessiva de gás metano jogado para a atmosfera, de qualquer jeito. Liberado para a atmosfera por meio das flatulências dos animais, como eu já falei para vocês, por meio do pum do boi, mais ou menos 6% de todo alimento consumido pelo gado do mundo é convertido em gás metano. Mais ou menos 6% de tudo que o gado do mundo come, vira gás metano. Isso já é suficiente para gerar um impacto gigantesco. Sabe por quê? Porque o metano é 24 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, do CO2. E por que é importante ter isso em mente? Porque o dióxido de carbono é apontado como um dos principais vilões causadores do aquecimento global, muito emitido pela atividade industrial também. E o metano, que é solto pelo pum do boi, é 24 vezes pior do que esse gás, que é posto como um dos principais vilões do aquecimento global. Vou repetir, o metano é 24 vezes pior do que o dióxido de carbono. E existe mais boi no Brasil do que gente. Representando 15% de todo o aquecimento global. 15% de todo o aquecimento global vem só do metano. 15% de todo o aquecimento global vem do metano. Não tem como se colocar como uma pessoa, um líder político que seja preocupado com o aquecimento global, com a mudança climática, se você não muda as estruturas de pecuária, se você não muda as estruturas de plantação no Brasil, se você não muda o agronegócio, se você não muda o modo de produção, você pode fazer o que você quiser, mas 15% de todo o aquecimento global continua vindo só do peido do boi, do pum do boi. Percebem como é extremamente complexo? As emissões globais de metano. As emissões globais de metano pela pecuária geram em torno de 80 milhões de toneladas por ano. Se eu já fiquei impressionado com 5,7 milhões de toneladas de óxido nitroso, o que vocês me dizem sobre 80 milhões de toneladas de metano? 80 milhões de toneladas de metano para a atmosfera todo ano, só de metano. É muita coisa. Continuando. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. O maior rebanho do mundo está no Brasil. 96% do metano produzido na agricultura brasileira é emitido pela pecuária bovina de corte de leite. Ou seja, 96% de todo o metano jogado para a atmosfera vem daqueles rebanhos que são focados na produção de leite e de carne. Por isso que muitas pessoas justificam ser veganas ou vegetarianas. Por quê? Porque é dessa carne que a gente come diariamente que vem a maior quantidade de gás metano jogada para a atmosfera. 96% de todo o metano produzido no Brasil vem do gado de corte leiteiro e também da pecuária bovina para corte também. Então aquele churrasco que as pessoas fazem tradicionalmente, ali já tem um impacto ambiental gigantesco. Porque a forma como o Brasil produz carne e leite é minimamente burra. Porque muda o clima. Se muda o clima, muda a produção. Está fadado ao fracasso.
E os 4% restantes vem de bubalinos, moares, caprinos, azinos, equinos e suínos, vem do resto. 68% da pecuária nacional é representada por bovinos. Então, quando a gente fala de pecuária, a gente está basicamente falando de bovinos, tá? De boi. Mas que tenham outras espécies, mas basicamente de boi no Brasil. 87% de bovinos de corte e 13% bovinos de leite. Repetindo o que a gente já falou, né, a maior parte desse gado do Brasil é focado para o corte, ou seja, matar, pegar a carne e mandar para os mercados e também para exportar, principalmente exportar e o restante vender dentro do Brasil. Né? Então a maior parte é gado de corte e 13% desses 68% vem de leite, ou seja, o leite que nós tomamos é responsável por uma emissão gigantesca de metano. A carne que nós comemos diariamente também é responsável por uma quantidade gigantesca de metano jogada para a atmosfera. E lembrando que o metano é 24 vezes mais perigoso do que o dióxido de carbono, que é um dos principais inimigos do efeito estufa, um dos principais gases formadores do efeito estufa. A forma como nós produzimos carne no Brasil está matando o meio ambiente. Literalmente matando o meio ambiente. E a gente junto. Principais características da pecuária brasileira. Minas Gerais possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com 21 milhões de cabeças de gado. Possui a maior produção de leite do país, com 6 bilhões de litros por ano. Olha quanto metano foi gerado nesses 6 bilhões de litros. Responsável por 10% da produção nacional de ovos, 78,5 milhões de frangos. Tá? Professor, eu preciso saber desses dados? Não, o importante é vocês saberem a estrutura. O Vale do Paraíba, ele é localizado entre os grandes mercados consumidores paulista e carioca. Ele está ali entre os mercados paulista e carioca. É a principal bacia leiteira de toda a região. No extremo oeste paulista desenvolveu-se a pecuária moderna de corte. E se a pecuária moderna de corte tem tecnologia no meio, ou seja, toda aquela estrutura complexa do agronegócio. Principal bacia leiteira da região. No extremo oeste paulista desenvolveu-se a pecuária moderna. Já li isso, né? Desculpa, gente. Técnicas de zootecnia são aplicadas para a melhoria do rebanho. O que é zootecnia? Zootecnia é quando você pega começa a produzir espécies animais de uma maneira bizarra, como por exemplo você pegar o sêmen do boi e injetar na vaca para ela poder ficar grávida, e aí ter vários outros bezerrinhos. É um modelo industrial de produção de espécies animais. Isso é bizarro, isso é perverso. Percebem? Zootecnia é você se utilizar dessas técnicas para ter mais bezerros, para terem mais espécies animais e também para selecionar aqueles que para você são mais interessantes. Os que não são interessantes você mata. Ponto. Essa é a pecuária moderna de corte. Inseminação artificial e seleção de espécies. Vamos lembrar também que essas espécies, muitas têm modificações em laboratórios do agronegócio, tá? Para terem mais leite, enfim, há modificações ali. Como que isso acontece? A ração é modificada, que ela dá para o boi ou para a vaca, para produzir mais leite, né? Ou então para ter uma carne mais robusta, mais interessante para o mercado. E aí eles modificam a estrutura desses animais por meio da ração, que já é modificada. E aí você come uma carne cheia de fermento. Fermento? Me fugiu a palavra. Fermento não é não. Mas cheia de hormônio. Lembrei, hormônio. Fermento é para bolo, pô. Cheia de hormônio ali dentro. Aquele Chester perdigão bonito do Natal. Ele não era daquele tamanho. Ele estava cheio de hormônio. Virou um bicho muito grande ao longo do tempo por causa do hormônio que foram inserindo nele. Vacina mesmo, né? Não vacina, mas injeção. Injetando hormônio no bicho.
e também por meio das rações que dão para esses bichos que já são geneticamente modificados. Então o bicho fica mutante. E aí você come um Chester mutante também. Como isso vai impactar no seu corpo? Bom, ninguém sabe dizer o certo, mas coisa boa não é. Inclusive algumas coisas já foram comprovadas que não são nem um pouco boas. Inseminação artificial, seleção de espécies, já falei também. E aí temos que dar o destaque para as cidades de Andradina, Fernandópolis, Araçatuba e Barretos, que são grandes polos produtivos desse tipo de pecuária. Tá? Principais frigoríficos industriais de São Paulo, que eu acabei de dizer. Há uma cadeia de produção fortemente integrada entre a agricultura, a pecuária e a indústria. Promoveu a elevação acentuada das exportações brasileiras de carne bovina, suína, frangos e aves. O que acontece? A pecuária, e aí que lembra novamente que a pecuária brasileira, ela não pode ser entendida separada da produção de soja, de milho, que tudo faz parte de um único sistema, que é o agronegócio. Por quê? Como que se desenvolve esse processo? O agronegócio produz o milho, produz a soja, principalmente soja, que vão virar grãos, que vão ser utilizados para a comida desses bois. Então ali mesmo eles já pegam o que vai ser alimento para o boi, aquele boi vai continuar sendo criado ali até o momento dele ser morto, né? Para ser exportada a sua carne. Como tudo é produzido ali dentro, isso diminui. Isso na verdade, isso gera o quê? Isso gera uma grande produtividade. Novamente esse nome. Muitas espécies de boi que compõem aquele rebanho são alimentadas por esses grãos produzidos pelo agronegócio. Isso tem uma quantidade muito grande, isso diminui o preço da carne. E se diminuir o preço da carne, torna o Brasil mais competitivo no mercado internacional. Perceberam que o Brasil ele é extremamente competitivo no mercado internacional por uma lógica absurdamente complexa e bizarra e maldosa, não só com o clima, não só com os bichos, mas também com a nossa saúde? É isso. Não tem como entender o agronegócio separando a agricultura de pecuária, as duas, e indústria como uma coisa de cidade. Os três pontos se conectam e formam um agronegócio. A elevação acentuada, a cadeia de produção fortemente integrada entre agricultura, pecuária e indústria, já falei sobre isso. Promoveu a elevação acentuada das exportações brasileiras de carne bovina, suína, frangos e aves, já falei sobre isso. Alta produção de soja e milho, diminuição dos custos de alimentação dos rebanhos, elevação da competitividade da carne brasileira no mercado internacional. É isso. Tudo é produzido aqui pelo agronegócio. Em grande quantidade, gera-se uma grande quantidade, porque também são muitos rebanhos, gera-se uma redução do custo para a alimentação dessas espécies, o que também reduz o custo do preço da carne. O Brasil torna-se mais competitivo. Falar um pouquinho aqui dos Pampas, rapidamente, para fechar nossa aula de hoje. Nós temos a campanha gaúcha, né, sofrendo com a competição com a agropecuária argentina, não na mesma. A campanha gaúcha sofrendo com a competição com a agropecuária argentina, né, que é um gado criado na campanha gaúcha de forma extensiva, mas que já tem uma tradição pecuária. Ou seja, a campanha gaúcha, que produz a sua pecuária de uma forma extensiva, e lembrando, uma pecuária extensiva é uma pecuária que se utiliza de pouco uso de tecnologia, né? Tem pouca tecnologia empregada. E a gente pode lembrar dos plantations, mas no caso da pecuária em específico, é basicamente boi disperso no pasto, né? E a campanha gaúcha, que é uma grande produtora de carne, que tem uma tradição pecuária ali na região dos Pampas, né? Ela sofre, né? A maior competidora dela é a agropecuária argentina. Tá bem, gente? É isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido instrutiva. E é isso. Qualquer coisa me procurem e tamo junto. Beijo no coração de vocês. Sempre se lembrem que no final vai ficar tudo bem. Tamo junto, tá? Não fiquem com dúvidas, me procurem. É isso. Fui. Até semana que vem.